Olá, gente, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de redação, tá? Vamos todos pegar a apostila lá na página 54. Produção de texto e declamação de poemas. Vamos lá. Você aprendeu o que são cordéis e como eles se estruturam. Aprendeu também os recursos que são explorados em poemas, como as rimas, as repetições dos sons e palavras. Vejam outras características dos cordéis. Uma característica muito comum dos cordéis é uma linguagem simples e clara, objetiva. Geralmente se conta uma história, tá? E o cordel em si, ele é apresentado em forma de cantiga e ao som de um bom violão. Geralmente, se é assim, tá? Elementos de uma cultura brasileira, ele apresenta elementos de uma cultura, tá? Tem humor, geralmente tem humor, são histórias contadas humoristicamente, por exemplo. Quando se conta uma história engraçada, se fala de um jeito engraçado. Quando se conta algo triste, de rancor, de tristeza, de coisas ruins, também se impressiona o público, o ouvinte, com esse sentimento ao falar, tá? E esse humor traz tudo. Quando se fala de humor nos cordéis, se fala de tudo isso. Trazer isso para o público, para o ouvinte, de uma forma bem clara, tá? Trazendo esse sentimento nas palavras. Depois, versos curtos, sonoridade forte. Há uma repetição, né? A literação, repetição de consoantes, ou então repetição de vogais, que é o encontro vocálico, que seria a sonância, tá? E sempre traz, além dos versos curtos, a aventura e reviravolta, tá? Todo cordel, ele conta uma história. História de um povo, história de uma cultura, história de uma gente, tá? Seja ela alegre, triste, feliz, engraçada, mas ele conta uma história. E ao contar uma história, trazendo humor, alegria ou o que for, ele sempre traz uma aventura nova, tá? Ou então uma reviravolta na vida dessa pessoa. Se começa triste, o final passa a ser alegre e feliz. Ou ele é feliz do começo ao fim, tá bom? Então, assim, é sempre uma aventura imensa ouvir um cordel, tá? Ou até mesmo assistir, ver alguém declamando, fazendo a declamação de um poema de cordel. Agora é sua vez de escrever um poema inspirado em um cordel. A atividade que vem agora para vocês, na página 55, você vai seguir os passos. Na 56 é que tem algo para você fazer. Na 55 diz assim: para escrever seu cordel, siga estes passos. Vamos lá. Escolha uma das imagens para inspirar-se nela. Que imagem? Tem 5 imagens aqui, ó. Tá vendo? Nós temos a imagem de uma festa junina, Bumba Meu Boi, do carnaval, de uma casa e da natureza. Pense em palavras que se relacionem ao tema da imagem escolhida e que rimem entre si. Por exemplo, para a primeira imagem, pescaria rima com alegria. Para a segunda imagem, boi rima com foi. Para a terceira imagem, samba, bamba. Para a quarta imagem, casa, brasa. Para a quinta imagem, natureza, correnteza. Certo? Essas são possíveis combinações, tá? Sugestões de combinações para que você inicie seu pensamento. E você vai escolher uma das imagens para então começar o seu cordel. Ah, prof, eu posso fazer da minha cabeça? Não. Você pode fazer sim da sua cabeça o poema, o cordel, porém ele tem que ter a ver com uma dessas imagens. Você vai escolher uma dessas imagens e o seu cordel tem que estar relacionado a uma dessas imagens que você escolheu, ok? Virando a página, 56 diz assim: escreva os versos de seu cordel no caderno, cuidando para que eles tenham tamanhos parecidos entre si. Junte seus versos sobre um mesmo assunto, em uma mesma estrofe. Lembre-se de escrever uma aventura. Escreva no caderno a primeira versão do seu cordel e depois revise-a para corrigi-la. Então, troque seu texto com o de um colega e revisem os cordéis um do outro. Por fim, destroquem
os textos, escreva na folha da produção textual a versão final do seu cordel, fazendo as adaptações que achar necessárias. Vocês não vão precisar escrever no caderno. Vocês vão escrever direto na folha de produção textual, lá do final da apostila. No final da apostila, tem essa folha de produção textual que diz assim: produção textual, página 56. É essa folha que você vai destacar e produzir o seu cordel lá, tá? Lembra que tem que ser relacionada a uma das imagens da página 55, tá bom? Depois, no exercício 2, você vai fazer assim. Para ilustrar seu cordel, você fará um desenho inspirado em xilogravuras. Vocês falaram disso em língua portuguesa. Nós falamos, né? No quinto A e B, a prof falou sobre xilogravura, falou sobre essa técnica. E no quinto C, a prof Eneida também falou sobre essa xilogravura, essa técnica utilizada com a madeira. Se você tiver um isopor em casa, você pode usar o isopor, tá? Esse isopor, você vai primeiro usar, é claro, você vai ter que pedir ajuda de um adulto, porque você pode não conseguir, tá? Você vai usar uma faquinha que pode colocar no fogo, tá? Esquentar a faca e tentar fazer esse desenho no isopor. Se você não quiser fazer assim, também dá para fazer com estilete. Mas o estilete, você também precisa da ajuda de alguém, o auxílio de alguém, porque senão você pode se cortar, tá? A faca quente, a faquinha de serra quente, esquenta um pouquinho o bico dela e na medida que você passa ela no isopor, ele vai queimando, né? Vai murchando o isopor e vai tomando forma o isopor como se fosse uma madeira lapidada. E aí você pinta esse isopor da cor que você quer, com os traços do desenho que você quer e aperta ele aqui nesse quadro, formando essa espécie de xilogravura, tá? Essa técnica de xilogravura. Se você não quiser fazer com nada disso, não tem problema. Não precisa fazer com a faca quente, não precisa fazer com o isopor, não precisa fazer também com o estilete. Você pode desenhar, simplesmente desenhar, tá bom? Tentando fazer um pouquinho, usando um pouquinho da técnica, ok? Depois, siga estes passos para produzir uma xilogravura. Escolha a parte do poema que será representada na imagem, um verso, uma estrofe ou um conjunto de estrofes. Depois de você produzir o seu poema, você vai construir esse desenho aqui. Então, esse desenho tem que representar o seu poema todo, ou apenas uma estrofe, ou algumas delas, tá? Então, você escolhe uma estrofe, eu acho mais fácil assim, e você ilustra essa estrofe aqui na sua apostila na página 56. Se você não quiser utilizar a técnica verdadeira da xilogravura, que eu falei com a madeira, ou com isopor, ou usando estilete ou a faquinha quente, não precisa, tá? Você pode desenhar e fazer com o seu lápis de cor mesmo. B. Faça um rascunho do seu desenho. Se for necessário, pesquise imagens que podem servir de modelo nesse primeiro momento. Isso mesmo, você pode pesquisar na internet e servir de modelo para você desenhar o seu. Escolha a cor que, além do branco, fará parte da xilogravura. O ideal é você pintar as partes ressaltadas, as partes em alto relevo, de uma cor forte, para onde ficar vazado, a parte que não encostar aqui no papel, ficar em branco, tá? Essa seria a técnica. Vocês vão fazer aqui nesse quadro, fotografar e me enviar. E o poema você vai fotografar também, da página 56, e me enviar. Na página 57, você também vai realizar essa atividade. Nessa atividade diz assim: agora leia o texto a seguir. Esse texto fala um pouquinho do surgimento, tá? Da literatura de cordel. Quando surgiu, né? Qual era a técnica, como se declamava esses cordéis em público, qual era a forma utilizada para as declamações, né, em cantigas, ao toque de um som de violão, e assim vai. Esse texto vai falar sobre isso, onde surgiu, né, na Europa, em que século XII, tudo isso vai falar nesse texto. Depois de ler esse texto, o termo cordel vem do nome da corda que era utilizada para pendurar
os livretos de poemas em exposições. A ideia agora é montar uma grande exposição de cordel, tá? Seguida de um sarau em que os poemas criados pela turma serão expostos e declamados para que todos na escola possam conhecer seu trabalho e o dos colegas. Para se declamar bem um poema, é preciso cuidar de alguns detalhes, olha só. Ler muitas vezes o poema antes da apresentação, isso é importante, tá? Treinar bem o ritmo dos versos para que você fale com uma certa melodia e uma velocidade legal, tá bom? Declamar com calma e clareza as palavras, tá? Para que você consiga pronunciar corretamente as palavras e que também seja compreendida. Usar suficiente volume de voz para que todos consigam ouvir e ler os versos com a expressividade adequada, entonação, humor, tentar transmitir para o ouvinte toda essa emoção das palavras. Isso é importante. Depois de fazer essa atividade, em vez da gente expor para a escola, para os colegas, isso seria muito legal, né? Porém, nós não podemos, nós não estamos juntos, não estamos reunidos na escola, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Essa atividade requer um pouco mais de tempo, por isso eu vou dar mais tempo para que vocês façam, tá? Assistam o vídeo quantas vezes for preciso para que você consiga realizar a atividade exatamente como eu pedi, tá bom? Nessa atividade, no seu textinho, no seu poema de cordel, no seu cordel, da página 56, é esse que você vai treinar para a declamação. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer ele perfeito, lindo, tá? Aqui você vai fazer o desenho, utilizando a técnica de xilogravura. E em vez da gente expor na escola, você vai gravar um videozinho para mim. Ou um vídeo ou um áudio, tá bom? Só para mim, só isso. Tá legal? E depois, quando dá um tempinho, a gente vai fazer uma chamada ao vivo para que cada um conte um pouquinho do seu cordel, faça algumas declamações, tá? Então treine para, se eu fazer a chamadinha ao vivo, você conseguir fazer a sua declamação, tá bom? Nem todos vão conseguir. Se a gente tiver uma sala muito numerosa, não dá tempo de todo mundo declamar, tá bom? Então, uma ou outra eu vou pedir para declamar. Então, você treine, porque você pode ser o escolhido, tá? Ou escolhida. Então, treine em casa, para daí na sexta-feira, né, que é hoje a nossa aula, assim que você fizer a atividade, eu vou marcar um outro dia, não na sexta mesmo, vou marcar um outro dia para declamação, tá bom? Pode ser na próxima sexta, tá? Para dar tempo de você realizar a atividade, porque na sexta-feira você não tem só aula de redação, né? Então fica muito tumultuado essa tarefa longa e ainda a chamada ao vivo para declamação. Então você vai fazer a declamação sim para mim, mas um vídeo ou num áudio e vai me enviar, eu vou avaliar e vou colocar aqui o seu ponto positivo da aula, tá bom? E depois você vai só estudando, né, lendo várias vezes essa declamação, preparando-se para essa declamação, e aí eu vou fazer uma chamadinha ao vivo e vou avisar, amanhã vamos fazer uma chamada ao vivo em tal horário, treinem para a declamação do cordel, ok? Eu vou avisar isso com antecedência, tá bom? Fiquem tranquilos, não será no mesmo dia da aula. Hoje vocês vão fazer atividade, então hoje eu não vou fazer chamadinha ao vivo, será em outro dia, ok? Eu vou avisar, fiquem tranquilos. Depois vocês podem fazer a atividade 4 e 5, que é relacionada ao texto Por que Cordel, da página 57. Essas duas atividades vocês também podem fotografar e me enviar, ok? Um super beijo, qualquer dúvida pode me chamar no privado.